Vídeo que vai te dar alguns estalos para 2026, para que você que trabalha com prestação de serviço, especificamente, possa se destacar no ano de 2026. Quando eu falo prestação de serviço, eu estou falando em você atender clientes com a sua expertise, com a sua experiência, com a sua habilidade sobre algo. Pode ser um estúdio, uma clínica, um consultório médico, um advogado, enfim. Você sabe muito bem o que é prestação de serviço, né? Agora o que você precisa saber um pouquinho mais é sobre como se posicionar em 2026 envolvendo redes sociais. E a gente que está aqui entre os 2 bilhões de usuários ativos do Instagram, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O estalo dos dedos aqui é a ideia, é insight. Se você é novo no meu canal, eu quero que você se aproprie bastante do estalar dos dedos. Por quê? Porque ideia é, putz, eu tive uma ideia, eu tive um insight. É isso, esse vídeo ele vai te trazer isso. Talvez aqui 30 segundos de fala que eu falar aqui para você, você já vai ter o seu estalo, beleza? Então, antes de qualquer coisa, estala os dedos aí que eu tenho certeza que você já vai sair do outro lado de uma forma muito legal. Ó, vamos lá. Se a gente for pegar esses 2 bilhões de usuários do Instagram hoje e for colocar na mesa para conseguir entender o posicionamento dessa audiência, muita gente, mas muita gente não se posiciona de maneira intencional para conseguir pegar e vender o seu serviço. A gente está, obviamente, hoje, né, numa briga pela atenção de todo mundo. E os vídeos curtos, eles tendem a dar muito certo. Só que eu já começo aqui falando para você que 2026 não vai ser muito assim. Você não vai ter muito resultado financeiro, né? Financeiro, aquele resultado mesmo que faz você conseguir pagar suas contas numa toada de vídeo curto. Você não vai conseguir ter muita profundidade com o Reels, com os Shorts, com o TikTok. E a gente começa a olhar para um aspecto de posicionamento mais íntegro, com mais força, com mais autoridade em outras plataformas. E essas plataformas que você deve estar pensando, como por exemplo essa que você está, né, ou né, próprio YouTube, você pode se destacar muito bem trazendo mais profundidade, muito mais autoridade, plausibilidade para aquilo que você fala. Quando a gente olha para o Instagram e a gente começa a olhar para oportunidade de posicionamento, tem uma frase que eu gosto muito aqui, que eu vou falar para você. O Instagram, ele mostra o que você é. Pega esse estalo. O YouTube, por exemplo, mostra o que você sabe. Pegou? Pegou essa? Eu vou repetir aqui para vocês, ó. Ô, produção, se quiser fazer até um videozinho meu aqui, pode fazer. Ó, pega esse estalo aqui, ó. O Instagram mostra quem você é. O YouTube mostra o que você sabe. Isso é muito poderoso que eu tô falando. Por quê? Porque se você quiser um pouco mais de profundidade, você vai começar a comprar... não tô falando de dinheiro, tá? Mas você vai começar a comprar a ideia de querer o pensamento da pessoa, a expertise da pessoa. E aí, quando você se depara, você está na sua casa assistindo uma série, sei lá, um vlog, assistindo algum vídeo de entretenimento ou até mesmo de ensinamento na TV da sua casa. Então, 2026, ele está muito, mas muito apegado nessa questão de profundidade, nessa questão de você entender realmente se a outra pessoa ela consegue te passar o conhecimento devido. Eu poderia vir aqui para você e ficar fazendo um vídeo de Instagram, como ter uma biografia mais atrativa, como ter os seus 3 posts fixados que vai te trazer mais clientes. Mas não. Eu acredito muito que isso já tem que acontecer por natureza dentro do seu posicionamento que você emprega hoje no seu Instagram. Se você não faz o mínimo necessário sobre o posicionamento de uma foto bem feita, um conteúdo estático, um conteúdo em vídeo, um conteúdo trazendo mais autoridade para você dentro da ferramenta, você muito provavelmente precisa, obviamente, estudar um pouquinho mais, né, para se posicionar, às vezes quebrar algumas crenças limitantes que você acredita, né, que você tenha, né, tem medo de julgamento, medo de filmar, né, de gravar, não sabe, talvez, acredita que tem um equipamento inferior àquele que deveria ter para você poder executar o vídeo, o conteúdo, né, às vezes até mesmo não sabe colocar a sua ideia no papel para você conseguir contar alguma coisa. Isso aí são coisas que você pode ir trabalhando ao longo do tempo. Só que quando a gente traz mais essa questão de 2026, está priorizando mais produtores de conteúdo, está priorizando mais autoridade. Eu estou falando aqui de ganho financeiro, tá, gente? Ganho financeiro mesmo. Hoje, por exemplo, eu tenho uma renda pontual para que os meus conteúdos, obviamente, entreguem mais, tenham mais profundidade, e aí eu tenho esse retorno dessa renda pontual que eu tenho sobre a produção de conteúdo. Que é o quê? A mentoria. Hoje eu vendo mentoria, onde eu ensino pessoas da área da saúde, saúde e bem-estar, né?
a terem um posicionamento diferente e agregarem mais valor para o seu negócio para trazer mais resultados comerciais, financeiros. E aí sim a gente consegue pegar e trazer uma profundidade num conteúdo, por exemplo, como esse aqui, para vender a mentoria, tá? Inclusive, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder entender um pouco mais. Se você é prestador de serviço, você já pode conseguir ter acesso ao meu plano de mentoria de 2 meses ou mais para você conseguir ter meu acompanhamento. Mas o que eu tenho aqui para te falar é que 2026 ele vai ser guiado por 4 tipos de pilares, tá? 4 tipos de pilares. E esses pilares eu vou falar para você aqui. O primeiro pilar é a descoberta. O segundo pilar é a profundidade. O terceiro pilar é a conversão. E o quarto pilar é a comunidade. Se a gente for colocar esses 4 pilares dentro de um funil, a gente consegue guiar, né, o topo do funil sendo a descoberta, mais para o meio do funil a gente tem ali a profundidade com a conversão, né, que você vai ter. E por fim, você cria uma comunidade para você conseguir vender e ter ali a sua audiência. Vou te dar um exemplo num estúdio de Pilates que a gente tem muitos resultados de pessoas que já dobraram o faturamento em um bairro em Mauá, por exemplo, num bairro em São Paulo, que já tiveram seus estúdios assim, dobrando o faturamento, dobrando o número de alunos e que a gente hoje, nós temos a forma, né, certa de guiar essas pessoas no meio do Pilates, por exemplo. Vou te falar aqui, tá? Descoberta. Quando a gente fala de descoberta, obviamente você vai ter que trabalhar um pouco mais em 2026 a questão dos vídeos curtos, a questão da chamada de atenção, essa questão de entender como que o seu nicho ele pode agregar na questão de produção de conteúdo rápida. Não estou falando aqui para você ficar fazendo dancinha, ficar fazendo conteúdo viral. Não. A ideia aqui é você entender o formato de conteúdo que você possa ter mais abrangência, mais entrega. E aí você tem um conteúdo que é mais de descoberta. As pessoas, elas passam o feed e elas te encontram, tá? Vou te dar um exemplo aqui. No tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui inteiro, eu poderia estar fazendo vários Reels, vários Shorts, vários TikToks, certo? Só que não. Eu estou fazendo um vídeo mais longo para poder pegar essa camada mais abaixo, que é a camada da profundidade. Né? Então você tem um conteúdo de descoberta no topo do funil e depois você desce um pouquinho para um conteúdo de profundidade. Esse conteúdo de profundidade, ele traz um pouco mais de tempo, as pessoas começam a querer entender um pouco mais a sua maneira de pensar para sim tomar uma decisão de compra. Deu para entender? Então assim, por exemplo aqui, né? Se a gente está aqui já fazem 7 minutos, 8 minutos de vídeo, muito provavelmente você já gostou um pouco mais da minha maneira de falar, o meu raciocínio, o que eu tenho para te entregar aqui, já quer um pouquinho entender quem eu sou, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a ter mais profundidade no seu conteúdo, quem está aqui quer estar aqui, entendeu? Ela quer estar aqui, você quer estar aqui. Então, esse conteúdo, ele tem uma forma muito boa de conversão, que é a próxima camada que eu estou falando para você aqui, que é o terceiro pilar. A conversão. Essa conversão, ela parte do pressuposto que se eu te oferecer algo que está dentro das suas condições para que você possa estar comigo mais tempo, você vai estar. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu gostaria muito que se você está aqui até esse momento do vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Olha o que eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo algo que vai converter, né? E você vai ficar comigo mais tempo porque aqui você gostou do conteúdo e aí você vai se inscrever no canal, você vai dar um like, você vai encaminhar esse vídeo para alguém. Então eu estou te pedindo isso para essa terceira camada, a conversão. Então a conversão ela vem mais rápida, entendeu? Para que você tenha um senso do quê? De comunidade. Uma vez que você entrou, né, para a minha área de membros, para o meu ecossistema, pode-se te falar assim, né? Eu não gosto de ficar falando palavra difícil, mas uma vez que você entrou para o meu movimento, né? Do estalar dos dedos, né? Do pega estalo, do hora do estalo, eu tô te trazendo para uma comunidade, que é o final, né, desse funil. 2026 ele vai ser guiado por isso. Descoberta, que são formas de entrar com a pessoa dentro do seu funil. Profundidade, não tem como. Você vai ter que trazer profundidade já lá no topo, para as pessoas poderem acreditar na sua verdade. Depois conversão e depois comunidade. Se a gente for trazer isso para o lado, por exemplo, de estúdio, como eu falei para você aqui que eu não acabei não dando um exemplo, eu faço uma boa ação, trago as pessoas para o meu estúdio. Depois eu explico sobre as dores, explico sobre a oportunidade da pessoa se cuidar melhor. Depois eu posso fazer conversão para alguma ação
que ela vai ter ali dentro do meu estúdio, certo? E depois eu trago ela para uma comunidade, afinal todo mundo que está ali no estúdio gosta de conversar, fazer novas amizades e tudo mais. Isso com o quê? Sei lá, um vale presente, entendeu? Vamos supor que você agora, em época festiva, né? Dia das Mães, por exemplo, Natal, você queira pegar e fazer um folder, você queira fazer um folder de vale presente para que as pessoas possam presentear umas às outras. Como que você coloca esse conteúdo num funil desse que eu estou falando aqui? Descoberta, faça um conteúdo sobre vale presente. Você já presenteou alguém já nessa próxima data, vamos supor, no Natal? Para você poder entregar no seu amigo secreto, não sei. Aí, profundidade. Você sabia que se você conseguir oferecer para essa pessoa o vale presente, talvez você esteja oferecendo uma experiência para a pessoa. Um momento para ela poder conhecer o Pilates, por exemplo, conhecer o estúdio, se permitir fazer uma atividade física, por exemplo. Aí, por quarto, você quer entregar esse vale presente para alguém? E aí, quinto, comunidade. As pessoas estão daqui a pouco tomando café de manhã, entendeu? Fazendo o amigo secreto dentro do seu estúdio. Estou dando só um exemplo aqui, né? Mas frente aos formatos de conteúdo, você tem esses 4 pilares que vai te guiar muito em 2026, para que você consiga ter uma profundidade melhor, uma conversão melhor, uma comunidade sua, entendeu? Eu acredito muito que 2026 está guiado por esses 4 pilares. E o YouTube, ele é uma das redes sociais que mais vai performar, assim como o TikTok também, que já tem vídeos até 10 minutos dentro do TikTok. Se você gostou desse vídeo que eu fiz até aqui, eu quero, obviamente, que você tenha pego o estalo, né, daquilo que eu falei. Se inscreva no canal, dá o like nesse vídeo e vai pro próximo vídeo para você poder conhecer um pouquinho mais do que eu entrego.